Olá, boa tarde. Aqui é o Dr. Paulo Valzac. Seja bem-vindo à nossa comunidade Mensagem de Sabedoria. E ontem nós falamos a respeito de um tema importante, que é como mudar o meu comportamento para iniciar o ano de uma maneira muito melhor. Então nós falamos sobre aquela organização, ou seja, organizar lá fora, organizar aqui dentro. Se não recebeu o áudio, solicite aqui no canal. Bom, hoje nós vamos falar de transformar o impossível em realidade. E por que eu vou falar isso para você? Bom, primeiro porque muitas vezes nós temos aqui, na nossa mente, algumas crenças negativas, ou seja, nós temos crenças positivas e temos crenças negativas. Uma das limitantes mais comuns e paralisantes é pensar que algo é impossível ou que você não consegue alcançar esse objetivo. E é esse tipo de pensamento costuma surgir de experiências que nós tivemos lá no passado, experiências frustrantes, experiências de medo do fracasso, ou muitas vezes até de comparação entre você e outras pessoas. Então, hoje vamos fazer algo bem prático para que a gente entre o ano acreditando que é possível sim transformar os nossos desejos, sonhos, aquilo que a gente quer em realidade. E eu tenho até um aluno que chegou para mim, o José, e ele chegou meio que desanimado, logo no começo do ano. Por quê? Porque ele havia tentado por 3 vezes passar no concurso público, mas ele não teve sucesso. E aí ele sentou comigo, ele desabafou. Dr. Paulo, para mim é impossível. Eu não consigo passar, eu já tentei de tudo. Bom, eu quero que você troque, por exemplo, o concurso público por qualquer outra coisa que você esteja tentando e não está tendo sucesso. Então, do mesmo jeito que eu percebi em José, que ele estava preso numa crença limitante, se você fala que não consegue e que é impossível, acredite, pode ter uma crença aí, uma crença que está falando para você que você não consegue as coisas. Então, precisamos fazer uma modificação e colocar algumas estratégias para mudar nossa mentalidade. Ou seja, você quer reverter a situação para 2025? Eu quero, Dr. Paulo. Então vamos lá, vamos trabalhar junto alguns aspectos. O primeiro, eu falei para José, olha José, é assim, tudo que a gente coloca impossível é impossível aqui na nossa cabeça. Então eu tenho que começar a mudar a minha cabeça para se tornar mais fácil lá fora. Perfeito? Então você pode falar assim, eu ainda não consegui passar no concurso, mas isso não significa que eu não passo, ou que eu não posso passar. Eu posso sim. No começo é meio complicado a gente aceitar esse desafio de mudar o tipo de pensamento. Mas é simples. Eu ainda não consegui. Eu ainda não vendi. Eu ainda não entrei no meu emprego. Mas isso não significa de forma alguma que eu não posso fazer isso. Então, o que eu vou precisar? 2 coisas. Esforço e estratégia. Eu consigo. Outras pessoas tiveram dificuldade e assim mesmo passaram. Então eu passo. Então é importante eu mudar esse tipo de mentalidade. O segundo é não ficar só na afirmação, mas dar passos para o caminho certo. Ou seja, 30 minutos por dia, fazer um plano prático de estudo. E foi o que nós fizemos. Escolhemos tópicos simples, revisava, fazia as questões relacionadas àquilo, e aí o José começou a colocar um hábito para ele. E aí ele sentiu aquela sensação de progresso. E todo dia ele tinha agora 2 horas de rotina bem distribuídas, com intervalos, com foco, o método certo de estudar, o que começou por apenas 30 minutos. Depois eu pedi para que ele se cercasse de pessoas que vai reforçar a confiança. Não aquelas pessoas que falam assim, isso é impossível, isso não vai dar certo, isso não funciona para você. Muito pelo contrário, pessoas que incentivem, vídeos que levam uma motivação. O próximo passo foi visualizar o sucesso.
Eu falei assim para ele, visualiza como se você estivesse vendo a lista dos aprovados. Sinta essa emoção. Sinta a emoção de você contar para a tua família que você entrou no concurso. Se imagine assumindo lá um novo cargo, vivendo uma estabilidade financeira melhor. E aí, é claro, né? Como resultado, você só tem as maiores chances que você está motivado. Importante, tem uma crença, Dr. Paulo. Bom, identifica ela. Mata ela. Ok? Talvez você pense assim, que não vai passar no concurso público, que não vai conseguir um emprego, que não vai conseguir isso, porque você já tentou e não conseguiu, mas isso não significa que é eterno. Segundo, se questione. Outras pessoas com dificuldade passaram. Então por que é impossível para mim? Não é. Terceiro, reestrutura aqui na tua cabeça. Eu ainda não passei, mas posso aprender com meus erros e melhorar minha preparação. Aqui no caso, tudo é preparação. Quarto ponto, tem que agir. Não pode ficar parado ou pedindo só para o céu, não. Então, a pessoa foi lá, estudou 30 minutos por dia. Você está procurando emprego? Começa a distribuir currículo, conversar com pessoas, assistir vídeo de entrevista. Então, tudo aquilo que você está se propondo, você tem que se preparar. Quinto ponto, se inspirar. Alguém já foi aprovado? Já. Converse com essa pessoa. Converse com os depoimentos. Sexto ponto, se um dia não der para estudar, não desista. Retorne no dia seguinte. Não deixe para depois, não procrastine. Não deu hoje, mas amanhã eu vou fazer. Tem que ter disciplina. E por final, se imaginar comemorando a aprovação, assinando papel, começando uma nova carreira, enfim, aquilo que você deseja fazer. Superar a crença. Esse é o ponto importante. E aí, você tem um período para isso. Como o José. 6 meses depois, ele voltou no meu consultório, um sorriso no rosto, brilho nos olhos, e ele havia passado no concurso. E sabe o que ele falou para mim? Dr. Paulo, eu nunca imaginei que conseguiria, mas eu comecei a mudar meu pensamento e dar pequenos passos. Tudo ficou muito mais leve, não foi fácil, mas foi possível. Mas quando eu vim aqui, e a gente mudou a estrutura da minha mentalidade. E é isso. A história de José pode ser a tua também. Basta você dar o primeiro passo. Acreditar, planejar, nunca desistir, mesmo diante das dificuldades. Afinal, como José descobriu, o impossível é apenas aquilo que ainda não tentamos o suficiente. Então, segue a dica aí para você hoje, para um 2025 muito melhor. Forte abraço, aloha!